sejam bem-vindos ao nosso curso sobre Thomas Merton. É um prazer estarmos aqui reunidos hoje. Em nome da Editora Vozes, eu agradeço a presença de vocês. Esse curso é feito para vocês, por vocês, né? Como muitos aqui já falaram para a gente, né? É importante a gente estar com os autores, com o Nilson, que estuda Thomas Merton, que entende Thomas Merton, para nos dar a luz. Então, eu vou aqui dar alguns recadinhos para vocês. Esse é o nosso último encontro, né? Vou pedir para vocês também deixarem os microfones fechados, para que a gente tenha uma boa aula, né? Para que evitemos os ruídos. E a gente vai deixar também os momentos de pergunta que vocês podem fazer pelo chat. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem anotar no chat, que eu vou pegar todas as perguntas e vou passar para o Nilson no final do curso, quando ele abrir para as perguntas. Mas também, se vocês quiserem fazer uma pergunta, né, no finalzinho, vocês vão poder abrir a câmera de vocês e também fazer as perguntas para o Nilson. Eu agradeço a todos, a presença de todos. Lembrando para vocês que essa aula ela é gravada, vocês vão receber essa aula pelo chat, que eu vou botar aqui, né? Já tenho aqui o link da aula 1, que eu vou colocar aqui para vocês, para quem quiser já guardar o link para assistir depois, né? E também lembrando que nós temos um cupom de desconto nos livros de espiritualidade, né? O cupom de desconto é Espiritualidade 2024, né? Se vocês quiserem estar com 30% de desconto, vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena apenas verificar o que nós temos de espiritualidade. Então, deem uma olhadinha lá, né? E também lembrando, como essa é a nossa última aula, nós vamos mandar o certificado para vocês, né, por e-mail. E se vocês quiserem falar conosco alguma questão, é só mandar para a gente um e-mail que a gente conversa com vocês, resolve alguma questão nesse e-mail aqui que está aparecendo no chat, que é cursos@voz.com.br. Também aceitamos sugestões de cursos, de ideias sobre cursos de formação. Eu passo agora a palavra para o Nilson. Seja bem-vindo, Nilson. Estamos aqui agora para te ouvir. Tá bom. Obrigado, Robson. Mais uma vez, obrigado à Editora Vozes, né, pelo convite, pela estrutura, né, que cria para que a gente possa estar juntos aqui, né, trocando figurinha nessa sexta-feira à noite. Ainda bem que não é o dia do show da Madonna, né, permitiu que vocês estivessem aqui participando do encontro com o Merton, né, se fosse amanhã, não sei não. Temos 25 pessoas aqui presentes. O bom do gravar é que quem não pode assistir, assiste depois, né? Por outro lado, é ruim porque dá uma certa preguiça, né, de assistir ao vivo, né? Então, todo mundo deixa para pegar a gravação depois. Nós temos um público aqui ótimo, 25 pessoas, muitos que eu estou reconhecendo que estiveram já na semana passada aqui. Isso nos deixa muito, muito felizes. Amigos, né, da igreja, amigos da Associação Thomas Merton, amigos pessoais, enfim, crismandos. Então, estão uma turma bem bacana participando aqui. E para mim é uma alegria enorme poder compartilhar com vocês algumas informações da pesquisa que eu venho fazendo há alguns anos com relação a esse tema, que é Thomas Merton e a teologia do verdadeiro eu. Eu vou compartimentar com vocês aqui, compartilhar a apresentação, e a gente segue, então, conversando, dialogando, mas tendo um apoio visual para a gente ir vendo juntos. Então, vamos lá. Então, aumentar um pouquinho. Pronto. Então, pessoal, hoje é o nosso segundo encontro e eu combinei com o Jailson, mas esquecemos de combinar com o Robson, que nós vamos estender esse curso por mais uma aula, por mais um encontro. Então, hoje é o segundo encontro de um grupo de 3, viu, Robson? Acabou que a gente esqueceu de falar isso contigo. Então, semana que vem a gente vai ter mais um encontro. Quem não puder, o que é natural, né? Porque vocês não se agendaram para isso, vai ser gravado e aí vocês podem assistir posteriormente. Quem tiver sem
nenhum programa, né, específico para sexta-feira que vem, a gente se encontra aqui e a gente finaliza, então, o nosso curso, tá? Me pareceu que vai valer a pena a gente ter um terceiro encontro, um terceiro módulo, para a gente poder caminhar com alguma tranquilidade. São muitos conceitos, é claro que 3 encontros não vão dar conta do que o livro dá, né? O livro tem 176 páginas, ou seja, ele está bastante denso. Então, por mais que a gente tente resumi-lo, né, ainda assim fica muita coisa de fora. Mas a minha preocupação é aquilo que a gente resolve trazer para dentro do curso, que tenha uma sequência lógica, que faça sentido para vocês, né? Então, semana passada eu não consegui dar conta do conteúdo todo, então eu vou não só recapitular um pouco o que vimos semana passada, mas avançar em conteúdos que eram para ser tratados semana passada, vamos tratar hoje. Então, de fato, compactar tudo isso no encontro de hoje seria muito corrido. Então, a gente optou por ter esse terceiro encontro aí que a gente vai ter semana que vem. Então, qual é a proposta, né? O que falta de conteúdo para a gente ter uma panorâmica do que o livro apresenta? Então, esse é o que eu chamo de módulo 2, né? O que nós vamos ter como desafio aqui hoje é trabalhar uma continuação sobre o conceito de falso eu. Então, como eu já falei, semana passada não foi possível avançar até onde eu queria, então eu vou retomar de novo a ideia do falso eu. E aí sim, a gente entra com conteúdo novo, que é o verdadeiro eu, e o ponto virgem. O que vai faltar para a semana que vem? Né? É exatamente como que a gente consegue se aproximar, né, do nosso verdadeiro eu. Isso é importante, pessoal, porque quando o Merton discute essas questões, ele não queria só produzir teoria, né? Merton não estava muito preocupado em ser um intelectual da religião, né? Ele estava preocupado em nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais de uma vida de oração, de uma vida de contemplação. Então, Merton é uma pessoa muito prática. Claro que ele vai trabalhar teoria o tempo todo, ele é um grande estudioso, mas é uma teoria a serviço de uma mudança interior. Então, esses 2 tópicos que estão em amarelo aqui, que eu me dei conta que seria muito atropeiro tentar fazer tudo isso hoje, né, fica para a semana que vem, que é exatamente sair dos aspectos teóricos, que vimos em parte semana passada e vamos ver hoje, né, e aí nos fazemos a seguinte pergunta: ok, entendi razoavelmente a teologia do verdadeiro eu, né? Entendi o que é verdadeiro eu, entendi o que é falso eu. Mas como que eu lido com isso, né? O que essa teoria ela me traz no sentido de uma mudança interior? Como é que eu posso, aos pouquinhos, progressivamente, viver uma vida menos comandada pelo meu falso eu e mais dirigida pelo meu verdadeiro eu? Então, essas perguntas são importantes, porque, afinal de contas, essa teoria tem que estar a serviço da nossa melhoria espiritual. E aí os pontos que Merton vai trazer, né, alguns deles, pelo menos, a gente vai ver semana que vem, do que eu estou chamando de a jornada interior, e onde nós vamos trazer algumas reflexões que Merton faz sobre a importância de determinados dispositivos, como silêncio, solidão, oração, contemplação e alguns outros desafios. A gente vai transitar, vamos passear um pouquinho sobre esses aspectos que para Merton eram tão importantes no sentido de nós encontrarmos, né, o nosso verdadeiro eu. E vamos finalizar com o tópico seguinte, que é uma provocação que Merton faz. Ele que foi um grande entusiasta, né, incentivador da vida contemplativa, e um diferencial que Merton teve foi de entender que a vida contemplativa ela pode e precisa ser estendida para nós, público leigo, ou seja, ela não deve ser apenas um artigo de luxo dos religiosos, ela tem que ser democratizada, ou seja, nós que vivemos uma vida, né, de casados, de pais, mães, avós, né, enfim, estamos aqui no mundo, né, nós temos sim que compreender, né, o que é a espiritualidade contemplativa e procurar, na medida do possível, fazer uso dela, né, para a nossa felicidade. A provocação que Merton faz, e é o que eu vou tentar trazer no finalzinho do nosso último encontro, é quais são as adaptações necessárias para nós contemplativos das cidades, compreendendo que nós não estamos
reclusos, né, em lugares afastados, no meio da natureza, com uma rotina desenhada especificamente para a gente poder trabalhar mais o nosso interior e a nossa relação com Deus. Não estamos nesse ambiente, ou seja, estamos num ambiente de multitarefa, de muito estresse, né, de muito barulho, de uma vida muito corrida e muito agitada. Então, como é que a gente pode pensar em dicas, né? Como é que a gente pode conhecer algumas dicas que Merton dá para que nós, contemplativos das cidades, tenhamos um mínimo de êxito dentro desse processo? Pelo contrário, fica muito frustrante, né? Acharmos tudo muito bonito, mas restrito ao público religioso, né? Não era essa a proposta de Merton. Então, como é que a gente cria algumas adaptações, que são dicas que ele deu, na verdade, não é nenhuma metodologia, mas são dicas interessantes, que podem nos ajudar aí a fazermos a nossa própria peregrinação rumo à vida contemplativa. Então, essa é a proposta do conjunto da obra, né? O que vocês já viram semana passada, e esses conteúdos que nós temos aqui para ver pela frente. Então, hoje a gente vai pegar e trabalhar em cima desses 3 primeiros tópicos, que estão em branco, e semana que vem a gente trabalha, então, a finalização, trazendo um pouco de reflexões práticas de Thomas Merton. Tá bem? Então, essa é a proposta que a gente tem aí para esse miolo que a gente vai ver hoje e a finalização que a gente vai ver semana que vem. Então, só para recapitular, né, eu disse que a gente ia dar uma rápida recapitulada nesse segundo encontro. Nós começamos semana passada falando um pouquinho sobre esse homem, sobre Thomas Merton, e aí vimos de forma muito rápida, e agora a gente vai ver mais rápido ainda, né, porque a gente está recapitulando um ponto já visto. Mas o que é importante a gente guardar? Né? O tempo de vida de Merton e na linha do tempo, né, em que momento ele chegou, em que momento ele partiu. Então, Merton nasceu em 1905, faleceu em 1968. Ele nasceu na França, o pai dele era neozelandês, a mãe dele norte-americana, então, que viviam na França em 1905, quando Merton nasceu, e mais tarde ele vem a ser naturalizado norte-americano. Né? Então, a gente pode entender que ele é um monge norte-americano que viveu dentro desse período histórico e que tem uma vida de 54 anos incompletos, né? Vivida meio que 50%. 1915, desculpa, foi a agitação aqui. Ele nasceu em 1915. Os primeiros 27 anos de Merton, ele vive uma vida secular, uma vida como a nossa, né? Com aspirações e perspectivas como as nossas, de ter uma boa profissão, de termos um reconhecimento público, de termos um prestígio no meio social do qual a gente participa. Enfim, ele viveu toda uma espécie de vida que nós vivemos. E os outros 27 anos da vida dele, incompletos, mas cerca de 27 anos, ele vai estar dedicado à vida religiosa, como um monge trapista da ordem cisterciense da estrita observância. O que mais que é importante a gente pensar, né? Que esse Merton, dos primeiros 27 anos, né, é um homem nascido na classe média, ele pertencia a uma classe média norte-americana, não é uma pessoa que apresentava dificuldades financeiras, tinha uma boa formação acadêmica e aspirações ligadas ao ensino e às letras. Então, esse é o Merton antes da vida religiosa dele. Só que, na vida de Thomas Merton, nós vamos observar várias revoluções internas, vários apelos internos, que ele não sabe exatamente de onde vem, que acaba se configurando num chamado interior que o surpreende, um chamado para uma vida diferente da vida que ele estava acostumado a viver até os seus 27 anos de idade. Então, nós vamos encontrar Merton muito focado em ter essa carreira e ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, tomado, eventualmente, por aspirações contrárias a essas, de se enclausurar, de viver uma vida isolado, né, em devoção a Deus, de ordenar-se padre, ou seja, uma série de ideias vão surgindo de dentro de Merton, de onde ele não sabe exatamente de onde, porque ele teve uma criação religiosa que o fizesse olhar a vida ordenada como um valor, né? Ele não foi influenciado por ninguém a fazer esse caminho. E, no entanto, de dentro dele brotavam desejos e necessidades de deixar para trás essa vida que ele vinha construindo até os seus 27 anos de idade e partir para uma vida bastante diferente. Então, isso gera em Merton uma tensão, que a gente pode dizer, uma tensão entre dois eus.
um eu produzido a partir de expectativas de pessoas ou grupos sociais aos quais ele pertencia, e também os valores da sua cultura. Então, uma construção de personalidade que tem como insumo, né, as pessoas ao seu redor e os próprios valores da sua época e da sua cultura. Mas, por outro lado, tem um outro eu, de origem ignorada, que vem rompendo com demandas imprevistas, desvinculadas de racionalidade, ele próprio não consegue entender de onde vem surgindo esses desejos, né, da parte dele, e desvinculadas também dos próprios valores da cultura em que ele vivia imerso. Então, nós vamos encontrar, especialmente a partir dos 24, 25 anos de idade, um Merton dividido, né, um Merton muito focado na sua carreira, mas, ao mesmo tempo, tomado por determinadas ideias que vêm surgindo e que deixam ele muito perturbado, né? Então, essa é a característica que vale a pena ressaltarmos aqui de Merton, porque é exatamente quando ele percebe que existem como se fossem dois eus nele, dois eus com propostas e propósitos distintos entre si, que ele começa a tentar entender, afinal de contas, né, quem sou eu? É uma grande pergunta que Merton vai fazer. Como Merton era um grande estudioso, ele usa muito do seu tempo lendo os autores da sua época, autores até de épocas anteriores a ele, né? Estuda muito da antropologia, da filosofia, da religião, da psicanálise, da psicologia. Então, ele tenta, através dos seus estudos, conseguir compreender essa tensão que o habita, essa tensão que o toma muitas vezes, levando para caminhos que não eram caminhos em que ele racionalmente havia planejado. Então, possivelmente, nessa perplexidade que ele tem diante dessa tensão, né, ele começa a elaborar o que virá futuramente ser considerado o que a gente chama de teologia do verdadeiro eu. Então, no primeiro momento, né, a gente está se debruçando sobre esse primeiro eu aqui de Merton, esse falso eu, entendendo que ele compreendeu bastante o falso eu a partir de perspectivas da psicanálise, mas não só. Mas da psicanálise a gente consegue extrair uma série de referências que nos ajudam a pensar que esse falso eu ele é um mal inevitável, ele vai se construindo ao longo da nossa história e ele precisa ser construído para que a gente consiga interagir em sociedade. Então, um ponto fundamental que a gente tem que pensar quando a gente olha para esse conceito falso eu é desvinculá-lo da ideia de falsidade, no sentido de hipocrisia, né? Não é um falso eu porque é um eu hipócrita. É um falso eu porque ele espelha apenas uma camada exterior daquilo que nós somos, camada exterior que eu preciso construir, porque eu preciso negociar com o mundo ao meu redor uma série de coisas para eu poder funcionar nesse mundo. Então, necessariamente, eu preciso criar essa casca, né, que me envolve para poder ter as interações necessárias para a minha existência, para a minha passagem aqui pelo mundo social. O problema não é construir o falso eu, ele é necessário. O problema é eu me convencer tanto dessa casca que eu criei em torno de mim que eu passo a achar que eu sou apenas isso. Achar que eu sou apenas aquilo com que eu me identifiquei ao longo da minha vida. Existe muito mais, existe uma profundidade dentro de mim, que é o verdadeiro eu, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que não pode ser negligenciado, né? A vida deveria ser exatamente uma negociação entre o verdadeiro e o falso eu, para que a gente consiga, ao mesmo tempo, ter um trânsito no mundo social, sem perder de vista que temos uma identidade divina, que precisa se manifestar, precisa ser concretizada, materializada, encarnada na nossa história. Tá? Então, falso eu não quer dizer que somos pessoas falsas. Né? Falso eu no sentido de que eu não sou apenas isso. Isso me representa para dar conta das necessidades de interações sociais. Mas eu não sou apenas isso, eu sou muito mais do que isso. Aquilo que é essencial em mim não é nada dessas identidades que eu apresento aqui fora, embora necessárias. O que me funda, né, essa palavra divina que Deus deseja que eu encarne na Terra. É mais ou menos nessa perspectiva que eu preciso olhar esses dois eixos, né, do verdadeiro e do falso eu. Então, começamos semana passada a olhar elementos da própria criação do sujeito, da constituição do sujeito,
e aí bebendo muito da psicanálise, de referências da psicanálise, procurando entender que, de fato, não há escapatória. A gente precisa, efetivamente, criar essa casca, criar esse invólucro para a gente poder ter a nossa inserção social. E aí vimos alguns slides, vamos entrar, então, né, na recapitulação, vimos alguns slides que eu quero retomar aqui para ir até o fim, né, porque não foi possível na semana passada. Mas isso aqui vocês já viram, né? Então, lá nos nossos primeiros meses de idade, né, a gente passa por uma fase que é chamada fase do espelho, que é aquele momento em que o pai ou a mãe, ou uma figura representativa, né, que toma conta daquele bebê, o apresenta diante de um espelho, né, e diz, olha, é você, Pedro, que está aqui, olha só você, seus olhinhos, seu nariz, sua boca. Então, a criança ela tem um primeiro momento de perceber a si própria como um corpo, né? Porque até então ela se considera parte da própria mãe, um apêndice da própria mãe. E ela começa a perceber, não, que ela tem uma identidade. Claro que ela não elabora isso intelectualmente, né? Lógico, mas ela começa a perceber que a mãe está ali e ela está aqui, né? Essa mãe pode afastar essa criança e pode trazê-la para junto de si. Então a criança começa a ter suas primeiras percepções de corpo, suas primeiras experiências corporais, né? Um outro ponto importante dessa fase é que ela começa a se perceber, então, como um outro através da visão de uma outra pessoa. Ela começa a reconhecer que tem uma identidade, que o outro está autenticando que ela tem essa identidade. Então, os psicanalistas vão entender que essa fase, né, ela traz, então, ela produz o primeiro extrato de identidade, que é o ego, né, que é o nosso eu, que é essa ideia de eu. Depois, né, mais adiante, então, entra a fase edipiana, e aí temos 3 experiências importantes nesse processo. A primeira é que essa criança que tem a mãe como a sua grande e única provedora, né, que tem a mãe como a razão da sua existência, a razão da sua sobrevivência, ela começa a ver que essa mãe, ela ama um terceiro além dela. Ela não ama apenas a criança, não está disponível para a criança o tempo todo, ela também está disponível para um outro, que no caso é o pai. Isso gera um sentimento de ameaça para essa criança, afinal a mãe não é apenas dela, né? Isso, de alguma forma, cria, né, uma ruptura entre ela e a mãe, naquela fantasia que ela tinha de que era uma pessoa só, juntas, né? Mas, ao mesmo tempo, ela começa a perceber que essa mãe, assim como dá atenção e amor a ele, criança, ela também dá atenção a esse outro, a esse terceiro. E por medo de perder totalmente a mãe, a criança começa então a negociar alianças com esse outro que para ela é um intruso, mas é um intruso poderoso. Então, como ela não pode afastar, né, e criar barreiras entre o pai e a mãe, ela passa então a negociar. Ela passa a ver o que ela precisa fazer para continuar tendo o amor da mãe e, ao mesmo tempo, ter o seu lugar de respeito por parte do seu pai. Então, é quando, segundo os estudiosos, nós começamos a internalizar as primeiras leis, né? Nós começamos a obedecer determinados comandos, porque sabemos que, se desobedecermos, se transgredirmos, esse amor de mãe pode se tornar menor, essa proteção que ela nos dá pode se tornar mais distante. Então, a criança começa a perceber que ela precisa negociar, ela precisa deixar de fazer apenas aquilo que ela quer, na hora que ela quer, porque existem regras que precisam ser atendidas. Então, segundo os estudiosos, esses são os primeiros resquícios, né, do que a gente vai chamar de superego, que são as leis internalizadas que todos nós vamos ter. Avançando mais um pouquinho aqui, essa criança então vai para a escola, começa a conviver no universo de outras pessoas, ela vai começar a ver que nem sempre a atenção da professora é só para ela, também é para os outros, ela vai ver que o brinquedo que ela quer brincar naquele dia tem que ser compartilhado, tem que ser dividido, um pouco ela, um pouco a outra criança, ou as outras crianças. Então ela vai fortalecendo nela essa ideia de que, para que ela possa ser aceita naquele ambiente, ela precisa fazer laços, tem que criar acordos combinados, senão ela vai acabar excluída, né? Então, é uma socialização forçada ao custo da perda das suas singularidades. Ou seja, ela não se comporta exatamente como ela gostaria de se comportar. Ela não é ela mesma nas suas vontades, nos seus desejos. Ela cria limites e restrições para si própria, porque sabe que, se não fizer isso, ela acaba isolada no meio desse contexto.
Então, o que é importante chamar nossa atenção aqui? Que a própria inserção na vida social vai fazendo com que a gente vá moldando os nossos comportamentos, né, a nossa forma de falar, nossa forma de nos dirigir ao outro, de maneira que a gente consiga ser aceito dentro daquele ambiente. Então, a gente vai aprendendo o que funciona. E aquilo que funciona a gente vai repetindo e tornando-se, então, traços da nossa identidade. Mais adiante, já como adolescente, né, o corpo infantil, né, vai ficando para trás, nós vamos, então, reconstruindo a nossa imagem corporal, né, preocupados em como a nossa aparência vai ser vista pelo outro, né? É uma fase em que é uma separação da autoridade dos nossos pais, ou seja, eles não têm mais o poder de influência que eles tinham quando nós éramos crianças, mas, ao mesmo tempo, essa lacuna que se cria vai fazer com que o jovem busque agregar-se a outras pessoas, né? É o momento de formar turminhas, né? De formar grupos, exatamente para fazer frente ao desamparo, ao mal-estar e esse sentimento de incompletude, que sempre faz parte de nós. O tempo passa e a gente chega, então, no mundo adulto. Esse mundo adulto traz consigo a exigência da vida profissional. Então, nesse momento, nós buscamos, como prioridade, a nossa independência, a nossa autonomia, por meio de uma atividade remunerada, né? Mas o esforço por nos afirmarmos, né, e sermos aceitos, ele continua no meio adulto. Eu tenho ideais sociais de sucesso, de estabilidade financeira, constituição de família, ideal de autossuficiência, mas eu sei que eu só vou conseguir conquistá-los se eu souber mediar, né, a minha inserção dentro do grupo laboral do qual eu faço parte. Então, eu tenho que saber em que momento eu falo, a maneira como eu falo, a forma como eu me visto, o momento de me calar, o momento de falar, enfim. É sempre a mesma lógica. Para eu poder funcionar dentro deste ambiente e conseguir os meus objetivos, eu preciso me moldar, de certa forma, né, aquilo que esse ambiente espera de mim. Então, quando a gente fala de falso eu, é exatamente esses adereços que a gente vai criando, essas normas comportamentais que a gente vai adotando, que fazem com que a gente consiga funcionar junto a essas pessoas todas que fazem parte do nosso universo. Então, de novo, né, como eu falei semana passada, Merton tem um livro em que ele diz: homem algum é uma ilha. E exatamente porque não somos, precisamos dos outros, vivemos e interagimos com os outros, a gente precisa fazer várias mediações para que esses laços eles aconteçam e funcionem. Ainda que à custa, muitas vezes, da afirmação do que eu gostaria. Eu posso, em determinado grupo que está debatendo determinada questão, eu posso, em sendo a única posição diferente, opinião diferente naquele grupo, eu posso, muitas vezes, até achar mais prudente me calar do que eu manifestar exatamente o que eu penso para aquele grupo que está ali. Né? Eu não quero que a reação deles seja ruim, não quero que os meus pontos de vista, muitas vezes bastante contundentes, de alguma forma represente uma aceitação menor naquele grupo. Então, muitas vezes eu me calo, muitas vezes eu não falo abertamente o que eu penso, não me comporto exatamente como eu gostaria em todos os ambientes. Por quê? Porque eu sei que eu preciso me ajustar, né, a esses ambientes e a essas pessoas para que haja um funcionamento aí da minha vida. Só que, né, a vida vai adiante, pessoal, e a gente chega a uma fase de maturidade em que a gente começa a perder sucessivamente muitas coisas. A gente vai vivendo muitas experiências de luto de objetos amados, como, por exemplo, a perda do próprio exercício profissional. A nossa profissão, ela fortalece muito a nossa identidade, né? Muitas vezes, quando a gente está numa festa e pergunta: quem é você? E aí você responde assim: eu sou fulano e trabalho no Banco do Brasil. Ou sou fulano, sou professor universitário. Então, a gente meio que atrela ao nosso nome aquilo que a gente faz, porque o que a gente faz nos dá identidade, nos dá um senso de identidade. Só que esse senso de identidade ele é situacional e ele é provisório, né? Porque vai chegar um momento em que eu vou me aposentar, ou talvez nem queira me aposentar, mas vou estar frágil fisicamente, não vou mais poder continuar levando adiante meu trabalho, né? Então, eu começo a perder
traços identitários que, para mim, eram muito importantes. O exercício profissional é um deles. A representação de provedor na estrutura familiar, então eu posso me identificar muito com o papel de pai, ou uma mulher, o papel de mãe, mas vai chegar uma idade, né, em que os filhos vão ser crescidos, vão se casar, vão sair de casa, e esse papel, que era algo que me marcava tanto, o papel de pai, que era algo com o qual eu me satisfazia tanto, tomava tanto do meu tempo, da minha atenção, da minha prioridade, esse papel ele vai se esvaziando naturalmente, né? Então, das duas, uma, ou você é aquele pai chato, que vai ficar colado no pé do filho, que quer viver sua vida, ou você é essa pessoa que vai se ajustar à ideia de que continuamos nos amando, eu e meus filhos, vamos continuar nos vendo, mas não vai ser mais da forma como era quando eu era tão necessário como pai. Então a vida vai nos levando, e aí Alexandre, que fez uma pergunta sobre interessante na semana passada, eu queria retomar nesse momento aqui, que a pergunta do Alexandre foi, mas é complicado isso da gente se despir das nossas identidades. O que fica no final, né, das contas? Se eu vou me despir da minha identidade profissional, se eu vou me despir da identificação que eu tenho com o fato de ser pai, o que sobra, né? Esse é um dilema muito grande que a vida vai deixar todos nós, se vivermos muito, né? São dilemas que todos nós vamos enfrentar futuramente, porque a própria dinâmica da existência vai fazer com que a gente, de fato, perca esses elementos identitários que foram para nós tão importantes durante quase a nossa vida toda. Então, em algum momento da minha vida, eu não vou ser mais a pessoa reconhecida profissionalmente que eu fui. Em algum momento da minha vida, os meus filhos não vão precisar mais de mim, como precisaram no passado. Em algum momento da minha vida, eu sou um marido muito amoroso, né? Em algum momento um vai antes. Se minha esposa for antes de mim, esse meu papel de marido amoroso se esvazia também. Então, a própria dinâmica da vida, ela nos força, né, a nos libertarmos desses papéis sociais que a gente precisou criar, porque, do contrário, a gente não conseguiria funcionar socialmente, né? Mas vejam, são provisórios. Todas essas identidades que fazem parte do que a gente chama de falso eu, né, são identidades necessárias para que a gente transite ao longo da vida, mas todos eles são provisórios, né? Em algum momento eles vão se esvaziando, né? E a gente vai se ver diante do que somos nós, se eu tiro a minha identidade profissional, se eu tiro o meu papel familiar, né? O que sobra em mim, né? Essa é uma questão importante. A boa notícia que eu tenho é que, se eu não espero a essa idade para fazer esse tipo de questionamento, ou seja, se nós hoje estamos aqui juntos refletindo sobre isso, né, temos ainda muitas décadas pela frente, eu já consigo encontrar respostas, né, e arranjos pessoais que vão fazer com que, ao chegar mais adiante, em que essas máscaras identitárias sumirão naturalmente, né, eu já vou estar preparado, porque eu encontrei respostas sobre o que existe, né, após essas cascas todas serem removidas. Enquanto que, se eu não me preocupo com isso agora, né, vai chegar mais adiante, como no caso dessa senhora aqui da fotografia, e aí é muito dramático, né? E a gente sabe que o índice de suicídio de pessoas que se aposentam é muito grande. E é exatamente por isso, né? A identidade profissional marcou tanto aquela pessoa que, no momento em que ela deixa de ter a utilidade que ela tinha, de ter o reconhecimento que ela tinha, de ter o prestígio que ela tinha, enquanto ocupava aquela função profissional, ela se vê totalmente oca, totalmente vazia. Mais tarde já assisti um conto, inclusive, de uma pessoa que era um militar e, no final de contas, ele se suicida, porque ele nunca se conheceu verdadeiramente. Ele conhecia e projetava como um militar muito respeitado. Então, a fase da maturidade necessariamente vai nos trazer essa questão, ou seja, os papéis que, de alguma maneira, sustentam a nossa identidade, eles vão se esvaziar, quer eu queira, quer não, e eu preciso encontrar em mim aquilo que há em mim que é imperecível, que não morre, e é exatamente essa discussão que nos leva à discussão do verdadeiro eu. Só para terminar esse momento aqui, ainda dentro dessa fase da maturidade, né, a gente se vê com limitações relacionadas ao tempo, uma percepção de que não há garantias de muito tempo pela frente para outras realizações, né? Então, se eu
tive que me despir daquilo que me constituía e não tenho muito mais tempo para construir novas identidades, né? Qual o caminho que eu tenho diante de mim? E a gente tem um depoimento aqui de uma senhora de 70 anos, ainda bastante jovem, né? Por sinal, em que ela diz: sonhei tanto com esse momento de aposentadoria, de idade, fiz planos, imaginei o tempo livre que teria, e finalmente, quando me aposentei, caí num vazio. Me senti perdida e sem ter como preencher o tempo livre. Que é um depoimento bastante recorrente que a gente encontra nas pesquisas. Então, olhando uma perspectiva geral, né, do momento do nosso nascimento, das nossas primeiras identificações, até o momento da nossa fase mais madura, a gente pode chamar da aventura humana, né, que vai desde a constituição do sujeito até a nossa busca de uma singularidade, aquilo que é a nossa própria essência. Então, o que nós conhecemos de nós tem muito a ver com o que a gente fez, optou e renunciou por conta da necessidade de corresponder aos outros e de sermos amados. O que somos hoje ainda tem muito a ver com as influências de autoridade, né, que foram exercidas sobre nós, pessoas que eu admirava profundamente, eu tentava me moldar para ser parecido com elas. Pressões afetivas, pessoas que amamos, né, e que querem que nós sigamos tal rumo, que tenhamos tal opinião, que procuremos estudar tal disciplina, que nos formemos em tal exercício profissional, enfim. E pressões do ambiente, o ambiente também nos pressiona, né? Então é importante a gente pensar, pessoal, que quando a gente fala assim, o falso eu, né, essa casca que nós temos aqui, isso não é ruim. Na verdade, tudo isso foi necessário para conseguirmos ter chegado onde chegamos hoje, né? Então, todos estamos em casa hoje, todo mundo com a sua internet funcionando, com o seu notebook funcionando, vai acabar, a gente vai ter nossa janta lá para nós jantarmos tranquilamente. Então, tudo isso nós conseguimos à custa de muita renúncia, né, da nossa própria singularidade. A gente se ajustou, se adaptou. Então, é importante toda essa construção. Mas a questão é, a espiritualidade, Deus, a religião, Thomas Merton, né, nos dizem, ok, né, isso não é pecado, isso não é um erro, mas você não é apenas isso. Isso é muito mais do que isso. Quando você for para a eternidade, todas essas identidades vão ter perdido sua função. Não adianta eu dizer, eu era administrador, eu era juiz, eu era advogado, eu era médico. Mas na eternidade eu não vou ter essa profissão. Eu era pai. Não, na eternidade eu não vou ter uma relação pai-filho, né? Eu era um ótimo marido. Não, na eternidade não se casa, como diz Jesus lá nas suas passagens. Então, quem sou eu, ou quem serei eu na eternidade, é importante que eu já comece a descobrir desde já. Até para que o mundo social onde eu vivo seja um laboratório para encarnar esse verdadeiro eu no dia a dia, né? Então, essa preocupação tem que fazer parte do nosso dia a dia desde já. Então, quando a gente olha para nós mesmos, essa é uma pergunta importante. Em meio ao que esperam de mim, em meio às leis, regras, valores da cultura em que eu vivo, aonde que está a minha singularidade? Quem sou eu de fato e que construções eu venho produzindo com a minha vida? Então, são perguntas de essência, são perguntas de base, são perguntas importantes de nós fazermos uns para os outros. E Merton, né, ele conforme vai tendo as suas crises entre o verdadeiro e o falso eu, né, mais adiante no tempo, ele vai fazer algumas reflexões até bastante duras sobre o seu falso eu, né? Eu vou trazer duas aqui para a gente olhar. Ele, olhando para a sua história, no sentido mais amplo, ele diz assim: entrei na existência sob o signo da contradição, sendo alguém que nunca tive a intenção de ser, e por essa razão, sendo a negação do que se pode admitir que eu seja. Assim, entrei ao mesmo tempo na existência e na não existência, porque desde o começo fui qualquer coisa que não era. É um jogo de palavras, né? Até poética a maneira como ele está colocando, mas ele está procurando trazer que ele entra na vida. E o que é entrar na vida? Não é só nascer, né? Ele vai tendo as suas primeiras elaborações pessoais, sua primeira inserção, suas primeiras inserções na sua família, né? no seu grupo familiar, atendendo muita expectativa dos outros, ou seja, não sendo ele próprio, né? Então ele vai dizer, ao mesmo tempo, é uma existência e uma não existência, porque eu não sou só aquilo. Então, durante todo o tempo em que não sou nada mais do que aquilo que nasceu de minha mãe, ou seja, a partir do momento que eu sou apenas aquilo que ela quer que eu seja,
eu estou tão longe de ser a pessoa que devia ser que poderia mesmo não existir por completo. Então, essa reflexão madura que ele faz para trazer no livro Semente de Contemplação, que ele já vai publicar, estando na sua vida religiosa. Quando ele olha, então, para trás, ele começa a perceber que muito do que ele era, do que ele fazia, era uma tentativa de conquistar o amor da mãe dele. E que ele, uma fase mais madura, ele vai enxergar que muito daquilo ali não era de fato, não traduzia de fato a sua própria essência. Mais adiante, ele vai dizer na obra A Montanha dos Sete Patamares, que ele considerava a pessoa que eu era então, a pessoa resultante de Cambridge, e via com nitidez que eu era o produto dos nossos tempos, da minha sociedade, da minha classe. Eu era algo que fora gerado pelo egoísmo e pela irresponsabilidade do século materialista em que vivia. Ele está se referindo a Cambridge, que foi uma universidade, né, onde ele estudou, e ele, quando lembra do seu período de aluno universitário, ele percebe claramente que os valores que ele cultivava naquela época eram os valores da sociedade norte-americana de classe média alta. E o tempo em que ele viveu, né, o tempo histórico que ele viveu, naquele contexto nos Estados Unidos, né, era um tempo em que o egoísmo, a irresponsabilidade, o materialismo estavam muito fortes. Então, ele se molda a isso, né? Ele se torna um jovem em que o egoísmo, a irresponsabilidade, uma visão de mundo muito materialista dão o tom da sua forma de ser. Então, o que ele está dizendo para nós aqui é que as pressões ambientais, né, os valores ambientais, de alguma forma moldaram o jovem Merton naquela época. Agora, vejam que interessante. Na medida que o moldam, ele consegue transitar, ele consegue funcionar naquele ambiente. Porém, a inquietação interior dele é muito grande, é como se ele estivesse tomando decisões e fazendo escolhas que não eram as escolhas verdadeiras que ele gostaria de estar fazendo. Ele estava cedendo para se acomodar a determinado ambiente, né, deixando negligenciado impulsos internos, né, que ele estava abafando dentro de si. E aí ele vai, então, com base na própria experiência pessoal, ele vai elaborar esse conceito de falso eu. A gente estava vendo ali um pouco a gênese do falso eu, dentro da perspectiva da psicanálise, mas é interessante a gente ver depois como é que Merton elabora isso, né? É claro que ele fala bastante sobre isso em várias obras. Eu recortei aqui apenas algumas falas dele que dão contorno para que nós compreendamos como, para Merton, é o conceito de falso eu. Então, a gente vai ver aqui, nessa primeira fala dele, que está no livro A Experiência Interior, ele diz assim: quando você diz eu acho, frequentemente não é você quem acha, são eles. É a autoridade anônima da coletividade falando por meio de uma máscara, você. Quando você diz eu quero, algumas vezes está somente realizando um gesto automático de aceitar, ou pagar o que lhe foi impedido. Quer dizer, só está querendo aquilo que fizeram você querer. Então, em outras palavras, né, a gente já abordou isso, mas ele trazendo aqui de outra forma, o que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes nós mesmos, quando falamos eu acho ou eu quero, na verdade, eu já tornei tão automático internalizar o que é o desejo dos outros, ou o que é o pensamento dos outros, que eu já os assumo como meus. Então, se a gente para analisar, né, os nossos posicionamentos ou os nossos gostos, né, o que de fato é nosso, ou o que de fato é algo que eu aprendi para fazer parte de determinado grupo, de determinada patotinha, de determinada grupo de colegas, né? Então, o Merton está trazendo essa inquietação para nós, né? O falso eu, ele muitas vezes vai fazer com que eu me apresente de uma maneira que efetivamente não é genuíno e aderente a como eu efetivamente penso ou quero. E ele vai dizer lá numa série de textos de meditação, quão louco
é ser você mesmo, tentando viver de acordo com uma imagem de si próprio que você criou inconscientemente na mente dos outros. Melhor destruir a imagem se necessário. Então, ele de certa forma, diz assim, eu posso ser tão convincente numa imagem que eu passo para os outros, que as pessoas vão me ver tão dessa forma, conseguir ser tão convincente, que isso acaba virando uma prisão para mim, porque eu acabo tendo que continuar reforçando esse conceito que o outro tem de mim, mantendo o mesmo padrão de comportamento, de ideias, de funcionamento social, porque eu quero continuar sustentando a imagem que esse outro tem de mim. Isso é complicado, porque a gente não é igual todos os dias, né? A gente vai evoluindo, a gente vai mudando. Coisas que eu defendi no passado, hoje eu posso defender o contrário, né? Então a gente vai avançando e vai amadurecendo nossa forma de ver, de pensar e de querer as coisas. Se eu sustento uma imagem muito cristalizada no outro sobre quem eu sou, quebrar essa imagem para que o outro veja em mim outras possibilidades, que não só aquelas que ele se acostumou a ver, nem sempre eu quero comprar essa briga, né? E Merton viveu isso muito fortemente, né? Falei isso semana passada. As pessoas viam Merton como aquele jovem entusiasmado que entrou para a ordem religiosa, o jovem da Montanha dos Sete Patamares. Merton vai avançar dentro da sua experiência, vai mudar bastante. Aquele entusiasmo inicial que ele tinha vai ser temperado com uma crítica que ele tinha a várias coisas que ele via acontecendo na ordem religiosa dele. Mas as pessoas querem continuar, os leitores de Merton querem continuar a vê-lo como o homem da Montanha dos Sete Patamares. E ele briga com essa imagem porque ele não quer ficar preso, congelado, àquela imagem que ele havia conseguido produzir e ser tão bem sucedido, né? Vendeu milhares de exemplares e tal. Então, pontos de reflexão aí sobre o falso eu. Ele vai dizer em outro livro, chamado Que Livro é Esse?, que nós fabricamos uma identidade que pensamos poder manejar mais facilmente e vivê-la sem grandes exigências. Trata-se, porém, de uma falsa identidade, pois é apenas parcial e nem chega a representar aquilo que é autenticamente pessoal em nós. Assim, separados do nosso verdadeiro eu, sem com ele nos comunicarmos, somos seres alienados, semificções e máscaras. Máscara, inclusive, é um termo que um psicólogo, né, da psicologia profunda, o Jung, Carl Jung, ele vai usar chamando de persona, né? Diz que nós usamos várias personas. Personas eram aquelas máscaras, né, utilizadas no teatro grego, que apresentavam determinadas expressões faciais. Então, os atores, ao representar peças, botavam máscaras representando alegria, tristeza, raiva, rancor, etc. Personas. Então, Jung fala que nós precisamos usar várias máscaras, personas, para transitar nesses vários ambientes em que nós convivemos. Então, essa máscara que Merton está falando é a mesma coisa, ou seja, a gente cria tantas máscaras necessárias para a convivência que muitas vezes a gente se perde nelas, a gente acha que nós somos efetivamente aquelas máscaras, o que é uma limitação enorme, porque somos muito mais do que isso. E espera aí que eu perdi aqui vocês. Ok. Por outro lado, né, como é que a gente faz então a transição do falso para o verdadeiro eu? Merton vai dizer lá no livro Amor e Vida o seguinte: há em nós um instinto para novidade, para renovação, para liberação do poder criativo, ou seja, algo ebulindo dentro de nós, algo fervendo dentro de nós, né, tentando ser liberado. Buscamos despertar em nós mesmos uma força que realmente mude nossas vidas a partir de dentro, não das identificações externas com as quais eu vou criando as minhas cascas, né? Algo a partir de dentro. E, contudo, o mesmo instinto nos diz que essa mudança é a recuperação daquilo que é mais profundo, mais original, mais pessoal em nós. Nascer de novo não é tornar-se uma outra pessoa, mas é nos tornarmos nós mesmos. Olha quanta coisa interessante que ele traz aqui nessa reflexão. Quero destacar 2 pontos. Quando ele diz assim, uma recuperação daquilo que é mais profundo, original e pessoal em nós. É uma recuperação, né? Não é a criação, é uma recuperação de algo que já está dentro de nós. Então, esse nascer de novo nem seria a gente se tornar um outro, mas seria a gente se tornar aquilo que nós efetivamente somos.
Então, essa é a provocação gigantesca que ele faz, dificílima de realizar, mas é em cima das provocações que a gente dá passos para frente, né? Então, vamos começando a organizar as nossas ideias para entrar no conceito de verdadeiro eu. Para isso, então, é importante a gente lembrar que aquelas tensões que ele tinha, né, de um lado, querendo viver aquela vida social, ser muito bem aceito, ter prestígio, um bom emprego, etc. e tal, incomodado por outro lado dele que ele desconhecia, que puxava ele para o anonimato, puxava ele para uma vida só de estudos, uma vida em que o prestígio não era mais o seu grande valor. Então, aquele Merton que via aquelas duas tensões, ele vai traduzir essas duas tensões nos conceitos de falso eu e verdadeiro eu. O falso eu, quem achamos que somos, baseados na percepção dos outros, baseados no nosso status na sociedade e no que disseram de nós em nossos anos de formação. Como eu me percebo a partir de todas essas referências. E o verdadeiro eu seria quem nós somos conforme Deus nos vê. Então, Merton vai dizer que quando nós somos criados por Deus, há um projeto fundante, né? Um projeto que Deus tem ao nos criar de forma singular e diferente de qualquer outra pessoa. Vejam como essa questão da singularidade ela está forte no verdadeiro eu e é fraca no falso eu. No falso eu tento ser parecido com pessoas que eu admiro. Então, às vezes eu admiro tanto uma pessoa que eu quero ser igual a ela. Eu uso roupas parecidas com a dela, eu tento usar roupas parecidas com a dela, admiro ela tanto que eu olho para a profissão que ela escolheu, eu tento seguir a mesma profissão. Então, muito do que nós somos socialmente, na verdade, são espelhos imperfeitos daqueles a quem nós admiramos, respeitamos e amamos. Então, essas caixas que eu crio têm muito a ver com uma tentativa de ser outro, ou seja, não ser eu mesmo, mas ser como o outro, ou uma versão imperfeita do outro, ou uma tentativa de corresponder ao que o outro quer que eu seja. Então, o falso eu está muito nessa dinâmica, né, do outro, e não na dinâmica de mim mesmo. O verdadeiro eu não. O verdadeiro eu ele não teve uma construção externa, né? Ele é algo que é uma matriz que Deus já cria em mim, que vai fazer com que eu seja totalmente diferente de qualquer outra pessoa que está encarnado na minha época, na minha história. Então, segundo o método, os planos de Deus para mim é que eu encarne, né, comportamentos, que eu encarne aspirações de Deus, que são específicas minhas, Nilson, que é diferente das do Cristóvão, do Robson, de todos vocês que estão aqui. Então, se o falso eu é construído para ser parecido com os outros, o verdadeiro eu, ele existe para ser parecido comigo mesmo. É mais ou menos nessa linha aí que Merton vai jogando com esses conceitos. Então, vamos falar um pouquinho aqui do verdadeiro eu, né? Falar sobre o falso eu já ajuda a gente a entender o verdadeiro eu. E aí, da mesma forma que nós falamos do falso eu, trazendo um pouco da visão da psicanálise, eu quero fazer uma proposta para vocês da gente falar de falso eu e verdadeiro eu agora dentro de uma proposta teológica. E aí, para isso, a gente vai trabalhar, então, com algo que Merton vai se utilizar, uma metáfora que Merton vai se utilizar em alguns de seus livros, que é a alegoria de Adão e o paraíso perdido. Importante deixar claro aqui, para todos nós, que quando Merton se utiliza dessa alegoria, ele não está usando Adão ou Eva como personagens históricos, né? Merton não está entrando no mérito de que essa narrativa ela fala da historicidade da criação da raça humana, não é nesse aspecto. Ele está trazendo Adão como um personagem teológico, ou seja, o que Adão, enquanto metáfora, ele pode nos ajudar a nos compreender no sentido de verdadeiro eu e da construção do falso eu. Então, é dentro dessa linha que a gente está encaminhando aqui a reflexão de Merton sobre Adão e o paraíso perdido. Tá bem? Então, Merton vai se apropriar criativamente dessa alegoria de Adão para tratar de forma simbólica, então ele não quer trazer um painel histórico da construção do verdadeiro eu e do falso eu, ele quer trabalhar simbolicamente uma mítica relação de intimidade entre Deus e o homem. Ele quer usar, então, Adão como um personagem teológico, portador de uma dupla condição.
Então, o que interessa a Merton é olhar Adão em dois momentos. O primeiro momento é aquele Adão integrado a Deus na pré-queda, ou seja, antes da queda. Então, ele quer entender como é que funcionava esse Adão, né, absolutamente integrado a Deus, e depois como é que vai funcionar o Adão fragmentado e protagonista de um mundo que é descolado do Criador no pós-queda. Então, são dois momentos distintos de Adão. Tá? Isso ajuda muito a gente a pensar um pouco na ideia de verdadeiro e falso eu. É interessantíssima a maneira como Merton vai discutir essa alegoria aqui. Então, vou trazer algumas falas de Merton, com alguns pequenos comentários para a gente entrar nessa preciosidade aqui da reflexão mertoniana. Merton vai dizer lá no livro Homem Novo isso aqui: desde o princípio, Adão foi intencionado por Deus, né, a viver e respirar em uníssono com Deus. Pois como a alma era a vida do corpo de Adão, assim o Espírito de Deus, avultando em Adão, deveria ser a vida de sua alma. Então, Merton está trazendo lá um Adão inicial, um Adão inaugural, que vive e respira uníssono com Deus, uma integração muito grande. Então, nesse contexto, né, de beatitude, nesse contexto, né, de paraíso, Adão, na plenitude do seu corpo e da sua alma, coração, mente, espírito, paixão e inteligência, vive numa contemplação sem esforço e tinha certeza de estar repleto de Deus e era feliz. Então, dentro desse símbolo, dessa imagem, nós temos um Adão inaugural, numa integração, numa comunhão absoluta com Deus e naturalmente feliz. Merton diz: Adão conversava familiarmente com Deus, no sentido de que se encontrava constantemente em lampejos de intuição místicas, seja na realidade existencial de suas próprias profundezas espirituais, seja na realidade da criação objetiva. Sua mente tinha perfeito conhecimento de si e do mundo ao seu redor, e sua vontade agia em perfeita concordância com sua visão da verdade. Esta harmonia suprema de todos os seus poderes fluía da unidade de todos eles no ápice do próprio ser de Adão, do pneuma, que era uma só coisa com Deus. Olha quanta coisa interessante aqui, né? Ele está dizendo que Adão, nesse primeiro momento, ele tem uma interação com Deus, né, de duas formas. Uma, quando ele se interiorizava, né, em lampejos de intuição mística, então ele ouvia Deus claramente dentro de si, mas ele também conseguia ver Deus presente, o quê? No exterior, na própria criação. Ele conseguia ver Deus dialogando com ele nos acontecimentos da criação. Isso é muito interessante, porque mais adiante, quando a gente pensar na vida contemplativa, essa é a vida contemplativa, né? A vida que a gente quer ter e que a gente vai precisar lutar para conseguir conquistar é uma vida em que eu vou conseguir perceber Deus dialogando comigo nos acontecimentos, nos fatos externos, na natureza, na criação, mas também vou conseguir ouvir Deus falando dentro de mim nos momentos em que eu consigo me interiorizar, nos momentos que eu consigo fazer a contemplação unitiva, né? Então, muito cabível dentro dessa metáfora que Merton está traduzindo aqui para a gente. Então, pegando essa parte final, essa harmonia suprema de todos os seus poderes fluía da unidade de todos eles no ápice do próprio ser de Adão, que era uma coisa só com Deus. Então, enfatizando muito essa comunhão de Adão com Deus. Era um ambiente de intimidade, de absoluta conexão, que vai suscitar, então, no Merton, né, nosso autor, essa ideia de que tudo que existia, tudo que respirava, tudo que crescia, tudo que corria e se multiplicava sobre a terra, estava diretamente unido e ligado a Deus, né, em adoração e em comunhão. E para Merton, ele vai dizer isso no livro dele, no plano de Deus era para ser essa condição humana, né? Desde o início, o projeto de Deus, no pensamento de Merton, era para ser nessa absoluta comunhão da raça humana com Deus, né? Adão, então, era, em primeiro lugar, um contemplativo, né? Adão conseguia conectar-se com Deus, conseguia ouvir Deus, tanto na natureza quanto dentro de si mesmo. Mas, e aí continua então a metáfora, né? A alegoria de Adão e Eva. Em determinado momento, Adão não aceita o limite que lhe foi imposto para que não comesse dos frutos de determinada árvore. Merton vai ver nesses gestos de desobediência de Adão, né, um ato de orgulho, uma inclinação nossa, enquanto seres humanos, para querer conquistar por nós mesmos, né, com a nossa autossuficiência, com a nossa autonomia,
a nossa própria sabedoria e ciência, ocupando um patamar, né, semelhante ao do Criador. E tanto é isso, né, que a fala que está registrada no texto bíblico, na Escritura Sagrada, é o momento que a serpente fala: vós sereis como deuses, versados no bem e no mal, diz a serpente. O que indica, então, aí a raiz da transgressão. Né? Não era o sexo, não era comer uma maçã, que nem maçã era, né, o fruto proibido, mas era essa ideia de querer construir-se, né, desvinculados de Deus, estar no mesmo patamar de Deus, né, ter o mesmo status do Criador. Então, querendo, aí diz Merton, né, esse texto é bem precioso, querendo ser era, ou seja, não era Deus, não era Deus, nem Eva, ele fez um movimento de autossuficiência que o afastou de sua comunhão com Deus, ao que Merton chamou de uma insistência teimosa em ser o que não somos e que nunca fomos destinados a ser. O orgulho é uma necessidade profunda, insaciável de irrealidade, oposto da realidade, uma demanda exorbitante para que os outros acreditem na mentira sobre nós mesmos. E aí, quais são as consequências, então, dessa quebra de conexão? Né? O texto é longo, eu vou ler devagarinho aqui para vocês, que ele é todo muito importante. Merton vai dizer no Homem Novo o seguinte: Adão perdeu, inevitavelmente, a plena experiência da bondade que lhe fora dada livremente por Deus. Mas perdeu mais do que uma experiência. Perdeu sua imortalidade, sua contemplação, o domínio sobre si mesmo, sobre a criação irracional e, enfim, sua condição de filho de Deus. Juntamente com tudo isso, perdeu sua imunidade diante da paixão desordenada, a isenção da ignorância e a incapacidade de sofrer. Rompendo o contato entre sua alma e a fonte da vida e abandonado a sua própria contingência, ele mesmo tornou-se sua própria fonte de vida. Mas ele era uma fonte deficitária que logo secou. Trocou a espontaneidade de uma natureza perfeitamente ordenada, elevada pelos mais altos dons da graça mística, pelas compulsões, ansiedades, fraquezas, de uma vontade entregue a si mesma. Vontade essa que faz o que não quer fazer, que odeia o que deveria amar e evita aquilo que deveria buscar com todo o seu ser. Por um ato de orgulho, Adão colocou um abismo entre ele, Deus e os demais seres humanos. Então, de novo, pessoal, a gente não está aqui numa perspectiva histórica, mas o importante é a ideia de fundo que Merton está trazendo aqui. Né? Ele está trazendo essa ideia de que o verdadeiro eu ele está representado por uma conexão muito forte entre nós e Deus, conexão essa que nos permite dialogar com Deus, entender o que Deus quer de nós, e ter a consultoria ou assessoria de Deus para tomar as nossas próprias decisões diante das escolhas que a vida nos traz. Então, o verdadeiro eu ele tem essa conexão e essa comunhão muito forte com Deus, enquanto que a ruptura dessa comunhão, né, essa tentativa de eu ser Deus de mim mesmo, né, enquanto raça humana, esse deslocamento que nós fazemos de Deus e esse afastamento que nós criamos de Deus vai fazendo com que eu, em sendo Deus de mim mesmo, eu sendo Deus do próprio universo que eu construo, um Deus limitado, um Deus com letra D minúscula, né, eu vá criar, né, por conta própria, com os minha própria precariedade, né, essa identidade que eu perdi, que eu tinha antes com Deus, né? Eu perdi a identidade que eu tinha com Deus. Então, que identidade eu passo a ter? Essa construção vão ser construções baseadas na minha ilusão de autossuficiência e do meu poder de criar sem Deus. Então, Merton vai dizer que a história da queda de Adão, a sua queda do paraíso, diz em termos simbólicos que o homem foi criado contemplativo, ou seja, com conexão, com intimidade com Deus. A queda do paraíso é exatamente a queda ou a quebra, a ruptura dessa unidade. Então, o homem cai da unidade da visão contemplativa na multiplicidade, na complicação e distração de uma existência ativa e mundana. Já que era agora completamente dependente das coisas exteriores e contingentes, tornou-se um exilado em um mundo de objetos, cada um dos quais capaz de seduzi-lo e escravizá-lo. Não mais centrado em Deus, em seu eu mais profundo e espiritual,
o homem tem agora de ver-se e sentir-se como se fosse o seu próprio Deus. Então, para Merton, o relato... aliás, lendo Merton, estudando Merton, aí um outro autor, o David Benner, né, ele vai trazer essa reflexão de que o relato do Gênesis, da tentação de Adão e Eva, ajuda a entender como nós nos tornamos a mentira em que preferimos acreditar. A história fala de uma serpente que, ciente de que os nossos primeiros pais queriam ser como Deus, ofereceu-lhes uma maneira de conseguir isso. A essência da mentira em que Adão e Eva acreditaram era que eles podiam ser como Deus sem Deus. Porém, sem Deus, o máximo que podemos fazer é nos transformarmos em um Deus, com letra minúscula. O que conseguimos ao escolhermos um modo de ser afastado de Deus é viver um falso. Então, se eu não tenho Deus como meu guia, meu orientador para tomar minhas decisões e fazer minhas escolhas, eu procuro pessoas como eu, né? Eu vou levar em consideração a opinião de um amigo, de uma má companhia, muitas vezes, de uma pessoa bem intencionada, mas completamente confusa. Então, nós nos tornamos guias de nós mesmos. Em cima das nossas precariedades, a gente vai construindo, né, a nossa vida com base nessas escolhas precárias que a gente faz. Essa desconexão com Deus é a desconexão com o nosso verdadeiro eu, porque eu deixo de ter acesso, né, a essa matriz divina que Deus põe em mim no momento que me cria. Está compartilhando ainda a imagem? Alguém me dê um retorno, por favor. Sim. Tá. Então, de novo, que eu já falei bastante aqui, Merton não quis, com a alegoria de Adão e Eva, explicar de forma histórica a profunda divisão do homem em relação a Deus, mas ajudar-nos o quê? A compreender uma condição humana de comunhão radical com Deus que pode e precisa ser resgatada. Isso é importante, né? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Beleza. Então, o que é importante a gente pensar nessa questão de Adão e Eva, né, que Berton traz para a gente? Ele nos provoca e nos estimula a pensar que existe a possibilidade de uma comunhão radical com Deus. Essa comunhão ela pode ser resgatada, né? E é exatamente esse trabalho que a espiritualidade contemplativa vai tentar nos impulsionar a fazer. Então, ele vai dizer que a história da queda de Adão no paraíso conta em termos simbólicos que o homem foi criado como contemplativo, e cair do paraíso foi cair dessa unidade. O William Shannon, que é possivelmente o maior estudioso de Merton, grande estudioso, produziu muito material sobre Merton, ele vai dizer, também se debruçando sobre essa questão, que a queda não deve ser vista como um evento histórico, no qual Adão e Eva comeram a maçã e o resto de nós ficou com dor de estômago. Não. A queda é uma queda da unidade, é uma queda da harmonia do paraíso na desunião, na alienação e no sentimento de separação. É a perda da intimidade com Deus, e a intimidade humana também. Não mais vemos as coisas como realmente são. Onde há unidade, vemos separação. Onde há harmonia, vemos alienação e manipulação das pessoas. Mas não é que essa unidade tenha sido tirada. Ela está presente em nós, escondida nas profundezas de nosso ser, mas lá jaz esquecida. Essa essência é o próprio verdadeiro eu. Então, para Merton, foi perdida a unidade, resumindo, né, para a gente avançar nos conceitos. Para Merton, foi perdida a unidade entre a humanidade e Deus, tornando a condição humana fragmentada e desconectada do Criador. Vivendo separado daquele que o criou, ou seja, vivendo sem Deus, o ser perde a identidade divina e procura ser um Deus próprio, revestindo o vazio de sua falsa condição com referenciais humanos que vão desenvolvendo um falso eu. Nós podemos entender o falso eu como um projeto de Adão, o Adão pós-queda, né? De tentativa vã de autossuficiência em relação a Deus, de esforços da espécie humana em calar o mal-estar por meio de uma construção, de uma ficção de nós mesmos, que possibilite a projeção de prestígio, de poder, ainda que isso esteja fundamentado numa mentira identitária. Então, conceitos que Merton vai trazer de verdadeiro eu, pensando nessa construção que a gente veio fazendo até aqui. Ele vai dizer que há um eu calado dentro de nós, cuja presença é perturbadora, precisamente porque é tão calado. Ele não pode ser falado,
tem de permanecer calado. Articulá-lo, verbalizá-lo é corrompê-lo, sob certos aspectos, destruí-lo. O que Merton ele insiste muito nisso, né? Ele vai dizer que há coisas da ordem da vida espiritual que as nossas palavras não dão conta, não cabem, né? O próprio conceito de contemplação, né? Merton insistiu em dizer, não dá para você traduzir em palavras. Você pode usar uma metáfora, pode usar algumas explicações provisórias, né? Mas a gente está falando de coisas que o nosso vocabulário humano não consegue descrever sem capturar, porque são coisas inefáveis, né? O verdadeiro eu é assim também. A gente vai sempre trazer uma ou outra frase, a gente pode debater, insistir muito em estressar esse conceito, mas a gente sempre vai, o conceito sempre vai escapar pelas bordas, né? Porque a gente está falando de coisas realmente da ordem sobrenatural. Então, o Merton vai dizer que articulá-lo, verbalizá-lo, é restringi-lo, né, corrompê-lo, e, sob certos aspectos, destruí-lo. Então, existe até um risco muito grande da gente tentar traduzir em alguns slides o conceito de verdadeiro eu, sob o risco de vocês pensarem, poxa, mas que coisa mais esquisita, ou que coisa mais simplória, né? Não, simplório não é o verdadeiro eu. Simplório é a forma como eu estou encontrando, né, baseada em Merton, de trazer aqui para a gente. Mas, por outro lado, se a gente não se aventura também a fazer uma comunhão de pensamento sobre o verdadeiro eu, a gente também não consegue avançar, né? Então, ainda que precariamente, é importante que a gente brigue com as palavras, brigue com os conceitos, né? Tentando manter alguma coisa presente na nossa consciência. Merton, então, vai dizer que o verdadeiro eu ele se consegue alcançar provisoriamente por aproximações conceituais, por metáforas, por esboços de reflexão, né? Então, exatamente por isso ele vai dizer que o eu interior, pessoal, é como se fosse um tímido animal silvestre. Nunca se mostra na presença de seres estranhos e só se manifesta quando tudo está perfeitamente pacífico, em quietude, quando está só e não é perturbado por nada. Então, isso me faz pensar assim, não adianta eu sentar diante de algum de vocês e a gente começar a debater exaustivamente para acessar o verdadeiro eu. Não, ele é um animal tímido, silvestre, selvagem, né? É preciso que eu, num trabalho interior, sozinho, num ambiente propício, né, em momentos propícios, eu faça um trabalho de interiorização para conseguir alcançar ou vislumbrar, né, ter vislumbres do meu verdadeiro eu. Mas vale a pena, porque Merton vai dizer, Merton não, aqui é o Daniel Oran, que a nossa felicidade consiste na recuperação da nossa verdadeira natureza. A natureza segundo a qual somos feitos à imagem de Deus e no cumprimento de nossas capacidades naturais, purificadas pela graça e glória sobrenaturais. Nossa felicidade consiste em ser como Deus, sendo identificados com Ele, em Cristo. Então, o verdadeiro eu, traduzindo um pouquinho aqui o que o Oran está trazendo, o verdadeiro eu, ele é chamado por ele aqui da nossa verdadeira natureza. Então, o verdadeiro eu não é a casca, não são essas identidades postiças e provisórias que eu vou criando ao longo da minha vida. Não, ele é a minha verdadeira natureza, é aquela matriz original com a qual Deus me criou. Então, e que reporta a nossa criação como imagem e semelhança de Deus. Está associado ao cumprimento de capacidades naturais, que vão ser potencializadas pela graça e a glória sobrenaturais, ou seja, o verdadeiro eu não é apenas algo que eu tenho que descobrir em mim, é algo que eu vou exercitar e encarnar ao longo das minhas decisões, atitudes e escolhas, implica numa identificação com Deus mediada pelo Cristo, né? A gente não vai conseguir chegar ao verdadeiro eu se a gente não fizer uma busca de Deus. É buscando Deus que a gente encontra o verdadeiro eu, né? Porque foi Deus que me criou. Está no pensamento de Deus quem de fato eu sou. Então, dando uma arrumada nessas várias frases, a gente pode pensar que um pensamento singular foi emitido por Deus, encarnado no ato da minha criação. Conhecer o verdadeiro eu seria, então, dentro dessa perspectiva, o equivalente a me conhecer a partir do pensamento que Deus tem sobre mim. Olha que bonito e que complexo, né? Vou ler de novo. Um pensamento singular, emitido por Deus, encarna no ato da criação.
Conhecer o verdadeiro eu seria, nessa perspectiva, o equivalente a conhecer-se a partir do pensamento que Deus tem sobre cada pessoa. É meio como entrar na mente de Deus. Merton vai se repetir em vários momentos, mas sempre procurando enfatizar pontos importantes sobre o verdadeiro eu. Então, ele vai dizer lá em Semente de Contemplação que Deus pronuncia-me como uma palavra que contém uma parcela do seu pensamento. Se eu estou em conformidade com o conceito que Deus pronuncia em mim, se eu estou em conformidade com o pensamento dele, que era meu destino encarnar, estarei cheio da sua realidade. Encontrá-lo-ei por toda parte em mim próprio e não me encontrarei em outra parte. Então, vejam, sempre essa mesma ideia, né? Eu sou uma palavra, né, que Deus cria e encarna através da minha vida. Se eu conduzo a minha vida, se eu produzo as minhas escolhas, né, se eu produzo as minhas decisões em conformidade com esse conceito que Deus criou em mim, né, que é o que Deus queria que eu encarnasse, o destino que Deus quer que eu encarne, né, eu estou vivendo já diretamente com Deus, né, porque eu estou sintonizado com aquilo que me funda por Deus. E o contrário disso, naturalmente, né, eu estou meio como aquele Adão dissociado dessa comunhão com Deus. Então, conhecer o verdadeiro eu seria, nessa perspectiva, o equivalente a conhecer-se a partir do pensamento de Deus, que Deus tem sobre cada pessoa, e dar vida a esse verdadeiro eu ao longo da existência, seria, então, acessar essa palavra única que Deus criou, ou me criar, e dar cumprimento ao desígnio divino que me precedeu. Né? A pergunta que a gente tem que se fazer é, mas o que é isso? O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Que palavra sou eu que Deus quer que eu encarne aqui na minha vida? Nós temos algumas metáforas, duas aqui que eu vou apresentar. Uma é do Jung, o psicólogo suíço, em que ele diz que o que a natureza pede da macieira é que ela produza maçãs. Ou seja, o desígnio que a natureza tem para a macieira é que ela produza maçãs. Da pereira que produza peras. E do homem que seja simplesmente homem, né? Homem dentro do projeto que Deus quer para nós. E Merton vai dizer algo parecido com Jung, quando diz assim, ele se volta para os passarinhos e ele diz, estimados amigos, pássaros de nobre linhagem, não tem outra mensagem a dirigir-lhes senão essa, sejam o que são, isto é, sejam pássaros, unicamente assim vocês serão um sermão para si mesmos. Não seja um pássaro que tenta ser um gato, que tenta ser um cachorro, seja um pássaro. E a mesma coisa é dita para nós, enquanto seres humanos, né? Não tente ser igual ao Cláudio, ao João, ao Marcos, né? Seja o Nilson, né? Seja você mesmo. Então, na perspectiva de Merton, só para a gente concluindo esse raciocínio verdadeiro eu, ele é algo a ser descoberto, sim. Então, existe essa palavra que me funda, essa palavra divina, existe a minha matriz criada à imagem e semelhança de Deus, mas existe esse verdadeiro eu que ele é desenvolvido ao longo da minha própria vida, né? É o que vai fazer com que Merton diga, nós somos chamados a participar da ação criadora de Deus, criando a verdade da nossa identidade. Sim, nós somos palavras dele, mas somos palavras que existem para responder a ele, atendê-lo, fazer-lhe eco, e mesmo, de certo modo, para estarem repletas dele, contê-lo e significá-lo. Então, como é que a gente tangibiliza, a gente materializa o verdadeiro eu no nosso dia a dia? É respondendo conforme Deus espera que seja o nosso comportamento diante dos impasses, dos conflitos, das dificuldades, da dor, do sofrimento, né? Então, é ter respostas alinhadas às expectativas que Deus tem para com cada um de nós. Essa identidade, então, tem uma semente divina, que é impressa no ato da criação, mas que vai se desenvolver e adquirir robustez a partir desse espaço que eu vou dar para que ela aconteça na minha vida comum. Ela precisa ser encarnada na história, né? No meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha rotina. Isso leva ao nosso último conceito de hoje, e acho que eu vou ter que abrir mão da sessão de perguntas. Vocês podem depois mandar para pedir para vocês usarem o WhatsApp. A gente vê depois, quando eu passar a palavra de volta para o nosso Robson, como é que vocês poderiam estar mandando essas perguntas, que eu posso retomar no próximo encontro. Mas eu queria finalizar, de fato, trazendo o conceito verdadeiro do ponto virgem, para a gente ter uma gestalt aqui do conteúdo de hoje. Embora a gente sacrifique, né, a parte de perguntas por hoje. O que é o ponto virgem? Que é
Inclusive, vai ser tema do retiro da Associação Thomas Merton nesse ano, que vai acontecer em agosto, aqui no Rio de Janeiro, na Carpa. Esse vai ser o tema que vai nortear as pregações. Né? O que é o ponto virgem? Isso, e o que tem a ver com o verdadeiro eu, né, que eu vinha falando até aqui agora? Merton vai trazer no Homem Algum é uma Ilha, né, uma provocação, antes de entrar no ponto virgem, mas que ele vai dizer assim: é o fogo e não a fumaça do fogo que nos aquece. É o navio e não o seu rastro que nos leva. Assim também o que nós somos deve ser procurado nas invisíveis profundezas do nosso ser, e não na reflexão exterior dos nossos atos. Devemos encontrar o nosso eu verdadeiro não na espuma excitada pelo choque do nosso ser com os entes ao redor, mas na alma, que é o princípio de todos os nossos atos. Então, usando uma linguagem muito bonita e muito poética, né? Merton vai dizer, não é do lado de fora, não é nas coisas externas, não é com base na opinião das pessoas, nós vamos encontrar o nosso verdadeiro eu. Né? É dentro da nossa alma, é dentro de nós mesmos. Existe um conceito que Merton se apropriou, né, do Louis Massignon, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, em que ele traduz para nós, lá na obra Novas Sementes de Contemplação, da seguinte forma: existe um ponto onde eu posso me encontrar com Deus em um contato verdadeiro e experimental com a sua infinita realidade. Esse é o lugar de Deus, é o seu santuário, é o ponto onde meu ser contingente depende do seu amor. Dentro de mim há um ápice metafórico de existência no qual o meu Criador me mantém sendo. Então, olha que texto enigmático, mas ao mesmo tempo profundo. Né? Merton diz, existe um ponto em mim em que eu consigo encontrar Deus. Dentro de mim, né, existe um lugar em que eu continuo sendo. Sendo o quê? O meu verdadeiro eu. Porque o meu verdadeiro eu continua existindo, continua sendo a matriz de mim mesmo. Esse lugar, vamos entender, aponta para o corpo, né, aqui nessa imagem belíssima que o Lucas Lourenço desenhou, que é o pôster do nosso retiro de agosto. A gente representa, né, dentro do coração, a gente pensa nesse lugar como um lugar dentro do corpo, mas é uma forma metafórica de pensar na nossa interioridade, né? Mas não quer dizer que está dentro de um órgão físico do nosso corpo. Mas é importante ter uma ideia de que em algum lugar em nós, na nossa interioridade, existe um lugar em que esse verdadeiro eu e Deus se encontram intactos, né? E esse lugar, Merton vai chamar de ponto virgem. Esse centro de nós mesmos é tratado por Merton como um ponto virgem do espírito. Por que ponto virgem? Porque não foi intocado pela exterioridade, ele não foi tocado pelas demandas que eu recebi de pessoas, da vida, das pressões sociais, os meus próprios erros, é um lugar preservado, blindado. Né? Imagem da qual Merton se utilizou para se referir a um centro místico do ser humano, aonde o ser humano, no seu verdadeiro eu, se encontra com Deus. A fonte que Merton se utiliza para pensar nesse ponto virgem, né, está no pensamento de um estudioso católico da cultura islâmica, chamado Louis Massignon, que é uma grande referência, né, nesse campo de estudos, é especialista em sufismo, e o Louis Massignon traz nos seus textos, né, essa ideia de um ponto virgem, o coração humano, vou ler aqui, que teria um núcleo recoberto de várias camadas concêntricas, porém intocado por elas. Eu tentei desenhar aqui para a gente pensar isso graficamente. Né? Então, imaginem aqui que no nosso coração, dentro dele tem um ponto virgem, né? Mas protegido por camadas concêntricas que nos blindam do falso eu, das pressões externas, das paixões. Tá? Então, é um ponto virgem, porque não importa o quão confusas nossas vidas possam se tornar, ele permanece intocado pelo mundo e suas ilusões, e intocado também por nosso ego e nossas ilusões. Exatamente por estar blindado às nossas paixões, ele é um ponto virgem, uma espécie de altar sagrado a partir do qual podemos encontrar com Deus e conosco em nossa singularidade divina, no nosso verdadeiro eu. Então, Merton vai, num outro livro chamado Reflexões de um Espectador Culpado,
ele vai trazer, ele se apropria dessa ideia do Massion, né, e ele traduz da seguinte maneira: no centro do nosso ser existe um ponto como que vazio, intocado pelo pecado e pela ilusão, um ponto de pura verdade, um ponto, uma centelha, que pertence inteiramente a Deus, que nunca está à nossa disposição, do qual Deus dispõe para as nossas vidas. Ponto que é inacessível às fantasias de nossa própria mente ou às brutalidades da nossa vontade. Esse pontinho de nada e de absoluta pobreza é a pura glória de Deus em nós. Então, ele vai fazendo conexões, né, com outros elementos, ele vai dizer numa outra obra, uma obra chamada Experiência Interior, que assim o homem, com todas as suas faculdades e também com sua alma, entra nesse tempo, que é o seu ser interior, no qual, em toda a verdade, ele encontra Deus habitando e operando. O homem vem, então, a experimentar Deus, não no modo dos sentidos, nem no modo da razão, ou como algo que se entende ou que se lê, mas ele saboreia, é uma experiência, na verdade. Esse encontro com o nosso ponto virgem é uma experiência, não é uma não é nada cognitivo, não é nada intelectual, ele é algo experimental, vivencial, ele é afetivo. A gente saboreia, goza dele como algo que nasce da raiz da alma, como de sua origem mesma, ou como uma fonte, como algo que não foi levado até lá, pois uma fonte é melhor que uma cisterna. As águas das cisternas ficam estagnadas e se evaporam, mas a água da fonte flui, brota, jorra, é autêntica e não tomada de empréstimo, ela é doce. Então, antes de passar para o último slide, né, trazer essa ideia de que o falso eu é a nossa exterioridade e é construída a partir das nossas experiências sociais. Precisamos para interagir no mundo, mas são máscaras provisórias. O que nos funda efetivamente é a palavra de Deus quando nos criou. É a palavra que Deus quer que eu encarne ao longo da minha vida com fruto de minhas escolhas e decisões. Aonde encontra essa matriz desse verdadeiro eu? No ponto virgem, em comunhão com Deus. Então, para eu fazer esse processo de autoconhecimento, vamos chamar assim, eu preciso mergulhar na minha interioridade, né, para conseguir superar camadas, essas camadas concêntricas aqui, que de alguma forma protegem o meu verdadeiro eu de todas essas exterioridades. Né? Então, eu preciso fazer esse mergulho. Como é que eu vou fazer esse mergulho? E aí entra o papel da espiritualidade contemplativa. Para Merton, a espiritualidade contemplativa pode, então, dar sua contribuição no sentido de fazer dessa exploração uma espécie de retorno à origem. E é disso que se trata, a gente está retornando à origem, a gente não está construindo uma personalidade nova, a gente está remontando ao momento, né, a essência daquilo com que Deus nos criou e que eu posso ter passado a minha vida inteira sem ter tido acesso nenhum. Então, na semana que vem, a gente vai pensar um pouco sobre elementos que, segundo o Merton, facilitam esse processo, né, de acesso a Deus e acesso ao nosso verdadeiro eu, que são elementos que, isoladamente, a gente conhece todos eles, né? Silêncio, solidão, oração, contemplação e alguns outros desafios. A gente vai tentar dar um lugar a esses elementos que a gente já sabe o que são, no sentido de dar um corpo, né, a essa ideia desse mergulho interior que nós precisamos fazer. E finalizar com a discussão de como isso é muito mais desafiador para nós que vivemos em áreas urbanas, né, com muito pouco contato com a natureza, muito pouco contato com o verde, muito em contato com barulhos, com demandas que nos distraem o tempo todo, enfim. Então, é muito mais árduo, né, no estilo de vida que nós temos hoje, nos lugares, né, por onde nós frequentamos, conseguir desenvolver essas práticas. Mas elas existem, né, e são factíveis desde que cada um de nós se esforce para isso. Então, finalizando exatamente às 9 horas da noite, eu deixo aqui de compartilhar a. Vou ler aqui.
Acho que eu consegui te compartilhar, não consegui? Sim, conseguiu. Pronto, já vejo todo mundo, está tudo certo. Então, pessoal, aí, Robson, dá uma dica para nós aqui sobre como é que a gente pode, então, funcionar com relação às perguntas, né? Já estouramos o nosso tempo, são 21 minutos. Então, acho que é improdutivo a gente continuar aqui, e cada um tem seus compromissos. Então, honrando o nosso horário, para a gente que não tenha uma perda de questões, dá a sua sugestão para onde podem ser encaminhadas perguntas, você me passa depois, eu dou uma organizada, e na semana que vem, que vai ser o nosso último encontro, a gente começa com as perguntas. Já está dizendo então aqui, ó, pessoal, Ok, né? A melhor forma de contato é com esse isso. aí. As perguntas que vocês quiserem fazer, podem mandar por esse e-mail aqui que eu mandei no chat, né? A gente olha esse e-mail todo dia, então vocês podem formular, coloquem a data de hoje e a referência do que vocês queriam perguntar ao Nilson, e depois eu vou formular para ele as perguntinhas, uma embaixo da outra, para que ele possa responder na próxima aula. Isso, perfeito. Agora, copiem, né? Porque quando ele fechar o chat, vocês não vão ter mais acesso a Isso. esse e-mail aí. Então, copiem no seu caderninho o e-mail direitinho, e aí façam só perguntas fáceis. Ninguém vem com pergunta difícil que eu não saiba responder, não, viu? São perguntas do meu nível, para eu poder trazer boas respostas para vocês. E semana que vem a gente continua. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu posso dar uns avisinhos rapidinhos? 37 pessoas. Que alegria tê-los aqui conosco. Pessoal, também eu quero agradecer a vocês todos em nome da editora Vozes. Quando a Vozes faz algum curso assim de espiritualidade, é pensando em vocês, é para vocês mesmos, sabe? É para o nosso crescimento. É bom estar aqui para a gente poder aprender um pouco mais, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Então, é por vocês. E lembrando que a gente está com cupom de desconto nos livros de espiritualidade da Vozes, né? Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, está com 30% de desconto. E o nosso cupom de desconto é Espiritualidade 2024. Então, dê uma olhadinha lá, que aí vocês podem ver algum livro de Thomas Merton que o Wilson tenha dito. E lembrando também que a gente vai mandar o link para vocês da aula gravada. Dessa aula, na segunda-feira à tarde, né, ou na terça-feira. Então, vocês vão poder reassistir de novo ou ir reassistindo, encaminhar um e-mail para mim para perguntas. Então, agradeço a vocês, muito obrigado. Agradeço a você, Nilson, esperando mais curso com você. Obrigado, gente. Vocês leem nos comentários aqui. Fico muito feliz. Um abraço. Boa noite a todos. Bom descanso. Sim, Verbena, você queria falar alguma coisa?